Tem um professor que eu estava vendo ontem, bom, acho que ele é jornalista, divulgador científico, o nome dele é Elliot Jacobson. Sem inglês, americano. Eu estava vendo ontem ele falar sobre... Porque tem uma métrica aí que é quantos graus a gente vai aumentar desde antes da industrialização. Então, seria, tipo assim, a taxa limite seria 2, mas eles conseguiram baixar para 1,5, 1,5 grau. Por quê? Não, assim, por exemplo, esse El Niño, para você ter uma ideia, porque a gente já fez uma live aqui sobre esse negócio do aquecimento global, né? E eu pesquisei sobre esse negócio porque também estava acontecendo o fenômeno do El Niño, né? Então, o que acontece? Nesse El Niño, assim, durante a fase de El Niño, o normal até 2010, ou seja, a gente já está pegando um recorte desse século, tá? A temperatura durante o El Niño costumava aumentar 1 grau centígrado no Pacífico, que o El Niño é um aquecimento das águas do Pacífico, né? Então, o que acontece? Porque a gente pensa que 1 grau é pouca coisa, assim, mas se você for pegar a energia necessária para aquecer um oceano inteiro, 1 grau é uma energia absurda, né? Só que de 2010 para cá, o aumento dessa temperatura foi de 2 graus. Então, ou seja, você já dobrou o índice do negócio, né? Então, eu tenho acompanhado essas questões assim climáticas, assim, né? Porque, afinal de contas, assim, eu sou calorenta pra caramba e eu tenho pavor de calor, assim, sabe? Tipo, então, assim, paranoia assim com calor é absurda. Então, daí, ou seja, você já dobrou de 2010, ou seja, até 2010 você estava vindo lá com um grauzinho bonitinho ali, não sei o quê. Aí de 2010, ou seja, você vê que alguma coisa já aconteceu em um curto espaço de tempo. E qual é o problema de você aquecer tanto em tão pouco tempo? É que a gente não tem tempo de se adaptar fisicamente para isso. Porque uma coisa é você ter 100 anos para, assim, tipo o sapo na panela, que você coloca eles na água fria e vai aquecendo aos poucos, não sei o quê, aquela imagem mental ali. Só que a gente não está sendo mais colocado assim aos poucos para cozinhar. A gente vai cozinhar de vez. A gente já vai ser colocado numa panela fervendo, entende? Não, mas se você for ver, algumas espécies já estão cozinhando forte, assim. Porque, por exemplo, eu acho que esse que eu estava falando é outro índice, não é do El Niño. Eu não sei se é a média, ou eu não sei qual é. Porque o El Niño é um fenômeno oceânico, Deve né? ter a ver com La isso. Niña também. Mas Ou a seja, questão é a seguinte, eles botaram assim, ó, que a Terra não pode ultrapassar 1,5 graus desde do período da média do período pré-industrial. Aí alguns especialistas falam que tá tipo em 1 e pouco, 1,2, mas esse cara, refazendo os cálculos e olhando os gráficos, os dados, tipo fazendo um pente fino mesmo, sabe, nos dados para fazer os gráficos, ele chegou a 1,4 no ano passado, sabe? No final do ano passado. E esse ano a gente com certeza já está mais. E em 1,4, em 1,5, se passar de 1,5, alguns países já, tipo, meio que já estão em risco de deixar de existir. E muitas espécies, como, por exemplo, os corais. Então, assim, os corais, o já tá Rael vive falando, vive postando aí que tem uns corais que estão morrendo. Aqui no Brasil, não sei se é. Não sei onde é, mas já saiu não sei se é Fernando de Noronha, Abrolhos, assim. Sim. Eles já estão morrendo, os corais. Então, assim,
eu imagino que a vida marinha já tá... Ai, cara, a gente já tá sentindo os impactos, sabe? Tipo... Não, eu fico... assim... Porque são coisas importantes, né? Porque, por exemplo, os corais, eles abrigam, além de serem animais, que, apesar do aspecto ali meio esquisitão, né? Eles são animais, né? Ou seja, os corais são animais, tá? Aí você, mas e além de serem animais, eles também abrigam outras espécies que dependem ali daquela formação ali, né? E aí se eles morrem essas outras e é um problema seríssimo isso, É, porque gente. Mas é o seguinte, para resumir a coisa, o capitalismo, ele precisa de lucro. Para ele ter lucro, ele precisa produzir. E para ter mais lucro, ele precisa produzir mais. E para produzir, ele precisa tirar recurso de algum lugar. Você tá entendendo? E como ele precisa produzir cada vez mais e mais e mais e mais e mais, ele vai tirar cada vez mais e mais e mais recurso. Você tá não, entendendo? sobretudo para quem é um fazendão como nós, Sim, porque sim. Não, o Brasil é porque uma o eterna problema colônia, né? O Brasil é uma eterna porque o colônia. problema todo é o seguinte, que nem o capital industrial, né? Ou seja, porque, porque o pessoal está falando muito hoje em dia, pelo menos os economistas que eu tenho visto, o pessoal fala muito em capitalismo financeiro, né? Ou seja, aquele negócio de que o dinheiro já gera o próprio dinheiro. Então, na realidade, nem para a indústria, às vezes o pessoal está gastando tanto recurso assim para. Agora, quando chega na parte de mineração, de extrativismo, que mexe com a questão agrícola, pecuária, essa parte mais fazendão mesmo, né? A coisa fica mais complicada. Porque são as Porque, commodities, né? São as commodities. exatamente. Ou seja, tudo que É, é extraído, tudo que geralmente o pessoal costuma fazer mais pelo terceiro mundo mesmo, né? Ou seja, os países emergentes. Que, aliás, eu sinceramente não sei porque essa coisa de ficar inventando nomes novos, né? Porque antigamente a gente chamava de terceiro mundo e sei lá, parece que a gente caía mais na real, né? Ou seja, esse negócio de país emergente dá uma impressão assim de que melhorou alguma coisa e que, enfim, não é? eu sei lá, Não, porque se você for pensar, por exemplo, a gente vai ser emergente para quem? Para ficar igual ao primeiro mundo, né? Tipo, como se fosse assim, a meta é ficar igual ao primeiro pois mundo. é, porque Só que para mim emergente é porque emerge. para eles conseguirem chegar nesse nível de desenvolvimento, eles tiveram que sugar da gente. E aí agora a Pois gente é. vai fazer a nossa emergência, Ou a gente seja, a vai, gente vai ter que vai, explorar alguém para fazer isso, né? Vai para explorar o quê? conseguir. Quem? A gente vai explorar quem? É. Eu acho que aparentemente a gente está explorando os povos indígenas, né? Os recursos naturais. A gente A está gente está explorando a gente mesmo. a gente mesmo. Nós estamos assim, tipo, Surreal. quem é que a gente vai explorar, gente? Tipo, porque Na verdade, é aquilo que a história sempre mostrou, né? A burguesia explorando quem é mais vulnerável, né, cara? Assim, como só que aqui sempre, né? a burguesia aqui no Brasil é uma coisa assim. É meio Se dos outros complicado, né? lugares já é tosca,